Amém, irmãos? Abram a Bíblia de vocês em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 ao 47. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e nós não vamos falar sobre a descida do Espírito Santo, um pouco mais para frente. Versículo 42 até o versículo 47. Para aqueles que não acharam, está aí na tela, não é? Vamos lá, assim diz a palavra do Senhor. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de amor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a necessidade. Todos os dias continuavam a se reunir no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia a todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por este culto, Pai. Obrigado pelos louvores que nós tivemos a oportunidade de entoar, engrandecendo o Teu nome. Te agradecemos também pelo projeto de missões que está caminhando. Te agradecemos, Pai, pelo momento da ceia, a qual o Senhor nos salvou e nós trazemos à memória essa noite. Mas eu peço agora, Pai, que o Senhor me use apenas como uma simples ferramenta, pois eu não passo disso. Não sou nada além disso, não tenho o poder de transformar a vida de ninguém aqui. Sou apenas um ser humano falho como todos aqui. Mas o Senhor me escolheu essa noite para estar aqui falando com o Teu povo e que o Senhor me use apenas como uma ferramenta para a edificação da Tua igreja. É essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quem aqui nasceu em igreja? Assim, nasceu já num lar cristão? Levanta a mão. Uma grande parte já nasceu em lar cristão e desde pequenininho frequenta alguma igreja, já está acostumado com essa dinâmica de culto. Eu vejo pelo meu filho. Ele já é acostumado com salinha, com tudo que envolve a igreja, porque desde pequeno ele frequenta. Nós estamos acostumados a falar de igreja, a frequentar igreja. Aí fora existem muitas placas, muitas denominações diferentes umas das outras. Mas hoje nós vamos falar sobre o modelo de todas as igrejas. Sobre a igreja primitiva, que é a mãe de todas as outras igrejas, onde iniciou o povo chamado igreja, os servos de Cristo. E nós vamos tomar hoje alguns exemplos do nosso modelo que deve ser a igreja primitiva, a igreja bíblica. Hoje, nos dias em que nós vivemos, nós vemos muitos modelos aí fora. Modelos que agradam mais o público A, os modelos que agradam mais o público B, o público C e por aí vai. Nós vemos muitas igrejas que nem de longe são compatíveis com o modelo bíblico. Nós vemos igrejas que nem de longe pregam o verdadeiro evangelho. Infelizmente, hoje nós vivemos uma onda onde os púlpitos se tornaram palestras motivacionais, onde o evangelho é deixado de lado, onde o que mais importa é lotar templos, encher casas e simplesmente paramos por aí. Mas hoje nós vamos ver qual é a igreja que agrada ao Senhor. Nós vamos ver qual é a igreja que cumpre aquilo que o próprio Senhor nos deixou para cumprir. E nós temos que ir até esse texto a qual nós lemos. O texto que nós acabamos de ler foi escrito pelo evangelista Lucas. Lucas, ele registra a ascensão de Cristo aos céus, ele registra a descida do Espírito Santo e ele registra o início da igreja. Se hoje eu e você estamos aqui, se hoje eu e vocês estamos fazendo parte de uma comunidade cristã, se nós fazemos parte de uma comunidade que tem Cristo como nosso Deus Supremo, é porque nasceu em Jerusalém, neste texto, a igreja do Senhor. Algumas coisas eu queria começar a citar antes do texto. Primeiro, que não existe igreja perfeita. A igreja perfeita ela não existe. Por um simples motivo, eu e você fazemos parte dela.
Não existe a igreja perfeita porque igrejas recebem e fazem parte delas e pessoas imperfeitas. Então, simplesmente por pessoas imperfeitas constituírem a igreja, as igrejas são imperfeitas. Não existe, independente da placa e da denominação, todas as igrejas, elas são imperfeitas. Um grande pastor batista do passado, o Dr. Moody, ele diz que, certa ocasião, um casal da igreja dele o procurou e disse: pastor, eu estou saindo da igreja. Estou saindo da igreja porque essa igreja tem muitos problemas e eu quero uma igreja perfeita que atenda às minhas necessidades. Ele disse: que Deus abençoe vocês na procura dessa igreja perfeita. Eu só peço uma coisa para vocês: se vocês acharem a igreja perfeita, não entrem, porque senão ela vai deixar de ser perfeita. Não existe igreja perfeita. Todos nós lidamos com problemas de relacionamentos, problemas disso, problemas daquilo. Faz parte das nossas vidas e sempre será assim. O segundo motivo que eu gostaria de citar aqui é que qual é o nosso real motivo de fazer parte de uma igreja? Avalie qual é o motivo pela qual você faz parte de uma igreja, seja na nossa igreja, seja em outras igrejas, o porquê você se reúne com os seus irmãos. Qual é o motivo de semana após semana você estar ali? O verdadeiro motivo de nós estarmos em igreja é entendermos quem é o dono dela. Nós só estamos aqui, fazemos o que fazemos todas as semanas, porque nós entendemos quem é o dono da igreja. O dono da igreja não é o pastor da igreja. O dono da igreja não é a pessoa A, a pessoa B. O dono da igreja não são homens. O dono da igreja é Cristo. Jesus certa vez disse para Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. É dessa igreja que eu estou dizendo. O dono da igreja é o nosso Senhor Jesus, portanto ele deve ser o maior motivo de nós estarmos aqui reunidos. E terceiro, para nós entrarmos no texto, a igreja não deve ser exclusivista. Nós vemos o exemplo da igreja primitiva e a igreja não deve ser exclusivista. É um ponto em que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Hoje existem igrejas dos motoqueiros, hoje existe a igreja do surfista, hoje existe a igreja de tantos nichos espalhados. Isso não é igreja. A igreja do Senhor Jesus, ele inclui crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos. Independente do gosto da pessoa, independente do meio em que a pessoa viva, não existem repartições dentro de uma igreja. Nós somos uma igreja, e essa é a igreja de Jesus. Portanto, a igreja não deve ser voltada para um público específico, porque Cristo nunca nos ensinou isso. Cristo pregava para toda criatura, independente de quem estivesse ouvindo as suas mensagens. Portanto, vamos começar o texto e ver alguns pontos da igreja primitiva, a qual nós temos que todos os dias praticar. Versículo 42, apenas a parte A do versículo. Diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Vamos lá? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. A primeira coisa que uma igreja deve ser, o primeiro ponto, a primeira base, o alicerce de uma igreja deve ser fidelidade à palavra de Deus. Nós vemos na igreja primitiva que eles se dedicavam ao quê? Coloca de novo para mim, Jennifer. Eles se dedicavam ao quê? A divulgar a igreja no Instagram? Eles se dedicavam a quê? A fazer qualquer outra coisa aí fora? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Lucas, ele diz que eles perseveravam. Perseverar no grego que ele escreveu significa ser constante, não desistir do propósito. Ser constante, contínuo. Eles eram contínuos no ensino dos apóstolos. E que ensino dos apóstolos é esse? Que doutrina dos apóstolos é essa? Os próprios ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Os apóstolos eram os 12 que andaram, depois Judas se enforcou e entrou Matias no lugar de Judas. Então os apóstolos, que eram os cabeças da igreja primitiva, eles ensinavam aquilo que eles ouviram do próprio Jesus.
A doutrina dos apóstolos significa a doutrina que eles ouviram do próprio Deus encarnado, do próprio Cristo, ao qual eles andaram um pouco mais de 3 anos em seu ministério. Essa é a doutrina dos apóstolos. Não era história contada, não era história inventada, eles não leram em algum jornal, não era o que alguém disse para eles por terceiros, eles não ouviram da boca de alguém aí fora. Essa mensagem eles ouviram do próprio Cristo, e essa palavra fundamentou a igreja primitiva. A doutrina era de Cristo de primeira mão. Portanto, uma coisa nós aprendemos aqui. Alguma vez você já foi na igreja? Com certeza já passou isso. Você já ouviu alguma mensagem repetida? Eu confesso, eu já preguei mensagem repetida aqui. Você já ouviu em algumas outras igrejas mensagens repetidas? Você já colocou no YouTube lá e é um texto que você já ouviu várias vezes. É uma mensagem que você já ouviu várias vezes. E muitas vezes você pode pensar, poxa vida, eu já ouvi tanta pregação sobre esse texto, eu vou ouvir mais uma. Talvez você já ouviu sobre esse texto e você está ouvindo de novo. Mas sabe o que isso é importante? Que pastor nenhum tem o direito de inventar palavra nova. Esse é o motivo pelo qual nós ouvimos muitas mensagens repetidas. Porque a palavra de Deus é uma só, e nem eu e nem qualquer outra pessoa que se diz pastor ou líder religioso tem o direito e o dever de criar nada novo. Nós temos que perseverar na doutrina dos apóstolos. Nós temos que perseverar na palavra de Deus, e ela é uma só. Infelizmente, nós vemos isso acontecendo nos nossos dias. Pessoas criando cada dia mais novidades para o mundo gospel. Pessoas criando doutrinas tirando doutrina da onde não existe, forçando o texto a dizer aquilo que ela quer que diga, porque aquilo talvez vai ser vantajoso, lucrativo, ou seja lá qual for o motivo dessa pessoa. Mas Paulo disse que mesmo que fosse um anjo do céu, que pregasse um evangelho diferente do que esse que foi pregado, essa pessoa é um maldito. Ninguém tem o dever ou o direito de criar nada novo. Portanto, talvez eu não sei quantos anos eu ficarei aqui nessa igreja. Talvez eu fique mais 1 ou mais 30, eu não sei. E talvez você me veja repetir mensagens. E talvez você vai ligar YouTube e vai ver uma mensagem que eu já preguei. A palavra de Deus é uma só, não existem 2 ou 3 palavras de Deus. Nós não temos que inventar nada novo. Infelizmente, nós vemos hoje em dia, hoje eu falei isso pela manhã e vou repetir. Charles Spurgeon, também um grande pastor batista do passado, ele diz que um dia, ao invés de pastores alimentando ovelhas, nós teremos palhaços entretendo bodes. E parece que esse dia já chegou. Igrejas que mais parecem um circo. Lugares que descaracterizam um culto, um púlpito e um ministério de louvor. Igrejas que parecem qualquer outra coisa menos igreja. E não estou dizendo aqui, irmãos, que igrejas lotadas aí fora estão fora do caminho correto, tá? Tem muita igreja grande aí que proclama o nome de Jesus Cristo da forma que deve ser proclamado. Mas eu estou dizendo que existem muitos lugares onde existem tantas coisas, tantos apetrechos, e Cristo mesmo, que deveria ser o centro de todas as coisas, ele está por lado de fora. Assim como a igreja de Laodiceia, os irmãos se lembram no Apocalipse, ele disse o quê? Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. O que ele estava dizendo ali não é a porta do coração, que depois inventaram que é o coração e tem uma chave, você abre se você quiser. Não é isso. Ele já estava falando para uma igreja. Jesus estava falando para a igreja de Laodiceia, onde essa igreja ela cresceu tanto e ela acabou perdendo o foco dele. E ele disse, pessoal, eu que sou o dono da igreja estou do lado de fora. Eu estou batendo. Quando vocês abrirem a porta e me colocarem novamente no centro, as coisas andarão, as coisas caminharão. Porque uma igreja que não tem Cristo como centro de todas as coisas, ela é qualquer coisa, mas não pode ser chamada de igreja. Porque a igreja proclama o evangelho, as boas novas de salvação, e isso nos basta. Muitas vezes não é atrativo, muitas vezes não enche os olhos, muitas vezes a mensagem de Deus nos machuca, muitas vezes a mensagem de Deus fere muitas vezes o nosso ego, mas essa é a palavra de Deus, que não foi feita para agradar a mim e a você, mas foi feita para salvar o pecador.
É a palavra de Deus que confronta. É a palavra de Deus que nos leva à santidade. É a palavra de Deus que nos molda. E que nós possamos ser uma igreja cristocêntrica. Paulo diz para Timóteo, ele diz o seguinte: virá um dia em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, seguindo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos e se recusarão a dar ouvidos a verdades, voltando-se para os mitos. Ou nós cremos na palavra de Deus, ou nós cremos em mitos, em balelas, em mentiras. Mas só existe um caminho. E esse caminho é Cristo expresso na palavra dele, e não o Cristo que nós criamos na nossa mente. Continuando, irmãos, vamos analisar aí um pouco mais de alguns princípios da igreja primitiva, versículo 42, parte B até o 45. Ao partir do pão e as orações, todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Essa era uma igreja dedicada à oração e generosa com aqueles que estavam em necessidade. É exatamente o que nós estávamos falando aqui agora sobre missões. A igreja primitiva era uma igreja que se dedicava à oração e era generosa aos irmãos. E pensava no próximo, amava o próximo. Se os irmãos se lembram, aconteceu isso e também Lucas registrou em Atos, quando Pedro estava preso e a igreja se reuniu em um determinado lugar e começaram a orar por Pedro e um anjo vai até a prisão e liberta Pedro de uma forma misteriosa. Os irmãos já leram esse texto? E Pedro então ele vai até a igreja, ou onde o povo estava reunido, a casa, e conta o testemunho. E os irmãos entendem que a oração ela é poderosa. Você crê que a oração é poderosa? Você realmente crê que a oração tem algum poder? Essa igreja cria nisso. Essa igreja se reunia constantemente para orar uns pelos outros. Não estou falando de oração para acordar, almoçar, jantar e dormir. Porque essas nós já estamos até um pouco mecanizados, não é? Nós, às vezes, já temos até o texto pronto na nossa mente. Quando nós começamos a orar, já vem um texto pronto. E está tudo bem, não estou dizendo que você não tem que orar para almoçar. Ore para almoçar e para comer qualquer outra coisa. Mas eu estou falando daquela oração íntima com Deus. Daquela oração onde você se derrama aos pés do Senhor, aonde você abre o seu coração, não que Ele não conheça, mas é onde você confessa os seus pecados, ora pelas pessoas. Pede perdão muitas vezes para Deus se você feriu alguém. Aquela oração sincera, quanto tempo faz que nós não fazemos isso? Quanto tempo? Essa era uma igreja que orava constantemente. Essa era uma igreja que não faltava uma quinta-feira no culto de oração. Essa era uma igreja que adorava vigílias. Essa era uma igreja que realmente orava. Se nós, irmãos, aqui eu falo como pastor desta igreja, se a nossa igreja entender de verdade a importância da oração, nós vamos caminhar muito mais do que nós caminhamos até agora. Se nós entendermos o poder da oração e nos dedicarmos a isso, nós vamos caminhar muito mais do que nós caminhamos agora. Que nós possamos ter isso. O texto também fala sobre a generosidade dos irmãos. E isso nos ensina um princípio. O texto diz que eles vendiam todas as suas propriedades. Ouvir isso é um pouco estranho. Poxa, como assim todos vendiam as suas propriedades e repartiam de forma igual para os que estavam em necessidade? Como assim? Algumas coisas precisavam ser consideradas. Eu já expliquei isso, acho que domingo passado, na EBD. Nós estávamos falando sobre Paulo, né? Quando Paulo fala que a igreja de Jerusalém estava em dificuldades. Aqueles irmãos do primeiro século, eles acreditavam piamente que Jesus voltaria ali nos dias deles mesmos. Esse era o primeiro ponto. Portanto, já não havia sentido possuir nada, porque eles acreditavam de fato que Cristo voltaria ali no recorte da vida deles, porque eles acabaram de ver Cristo subindo, e Cristo havia dito que em breve voltaria. Então eles criam que seria naquele espaço curto de tempo.
Então já não havia sentido ter e possuir absolutamente nada. Mas o ponto mais importante que eu gostaria de destacar, e eu já expliquei na EBD, é: na festa de Pentecostes, em Atos capítulo 2, mas lá no começo do capítulo, narra que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos que estavam reunidos no mesmo lugar. É isso, ok? O texto diz que os judeus eles celebravam a festa de Pentecostes, que já era uma festa celebrada há séculos. Era uma festa constituída no Antigo Testamento para agradecer as colheitas e tudo mais. Então todo judeu daqueles tempos, eles se preparavam para ir uma vez por ano para Jerusalém para festejar o Pentecostes. Chegou o dia da festa de Pentecostes. Então o judeu vindo do Egito, vindo da Etiópia, vindo da Espanha, vindo de Roma, de todos os cantos do mundo daquela época, eles se preparavam financeiramente para ficar, 10 dias em Jerusalém. Eu já usei esse exemplo e uso de novo. Se você... Quem aqui gosta de viajar, levanta a mão. Gostar é uma coisa, né? Poder é outra. Eu tô nesse que eu só gosto. Quando você vai viajar e você vai ficar uma semana no seu passeio, você vai ir preparado financeiramente, com roupas e tudo mais, para uma semana. Você vai se preparar para o tempo que você vai ficar na sua viagem, não é isso? E acontecia da mesma forma. Os judeus que iam para Jerusalém para festejar o Pentecostes, eles iam preparados apenas por um espaço curto de tempo, porque depois eles voltariam para sua terra natal. Só que o que acontece é que esse Pentecostes foi diferente de tudo o que aconteceu. Neste Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e Pedro resolveu pregar no outro dia. Sabe o que aconteceu? Mais de 3.000 pessoas se converteram no mesmo dia. Você já viu 3.000 pessoas se convertendo no dia? Você já parou para pensar? Às vezes a gente lê o texto bíblico e é uma informação que a gente lê tão rápido que a gente não para pensar na dimensão daquilo. Pedro pregou em Jerusalém lotada. E mais de 3.000 pessoas foram batizadas naquele dia. E sabe o que isso resultou? A igreja deu um boom em Jerusalém. A igreja que se resumia apenas aos apóstolos e mais alguns que seguiam Jesus, agora era uma igreja que tinha mais de 3.000 membros do dia para a noite. E muitos desses membros eram de outros países. E o que aconteceu? Eles não queriam mais voltar para sua terra natal. E o que aconteceu? O dinheiro acabou. Os recursos acabaram. O dinheiro a qual eles foram preparados acabou, porque eles queriam viver aquele momento em Jerusalém. A igreja estava iniciando. O texto diz que os apóstolos faziam milagres e sinais. Com isso, essas pessoas não voltaram para sua terra natal, formaram a igreja em Jerusalém, porém começaram a passar necessidade, porque o recurso havia acabado. Então o texto diz que a igreja rapidamente percebeu isso, e todos aqueles que residiam em Jerusalém e tinham propriedades, vendiam as suas propriedades e repartiam por igual aqueles que estavam passando por necessidade, para que os irmãos ficassem ali aprendendo cada dia mais, porque eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ou seja, então eles reconheciam as necessidades daquele povo, dos crentes que estavam passando por dificuldades. E isso nos ensina uma coisa. Hoje nós vivemos uma forma muito diferente. Hoje ninguém aqui está passando por necessidades como eles. Naqueles dias as pessoas morriam literalmente de fome e frio. Hoje nós não vivemos, nós temos até pessoas, às vezes esporadicamente, que nós conhecemos, mas não é mais em massa como era naquela época. Mas isso nos ensina um princípio, embora você não tenha que vender os seus bens, não é isso que eu estou dizendo, mas nós aprendemos o princípio do amor ao próximo, de você se preocupar com o próximo, como o outro está vivendo, qual a dificuldade do próximo, o que está acontecendo com a vida do próximo. Eu sempre digo, se você vive em comunidade, você escolheu viver em conjunto com pessoas. Então não coloque um tampão nos seus olhos como se só existisse as suas vontades e a sua vida. Olhe para o lado se alguém está precisando. E muitas vezes eu nem estou dizendo de bens materiais, mas muitas vezes de um conselho, de um abraço, de uma oração. Se preocupar com o outro fala muito sobre igreja.
Porque se nós não precisássemos se preocupar uns com os outros, não tinha sentido ser coletivo. Poderíamos servir a Deus das nossas casas mesmo, não é? Então esse é um princípio, ser generoso com a dificuldade do meu irmão, ser generoso com ele. Tiago diz o seguinte: de que adianta vocês verem um irmão passando necessidade e disserem a ele, vá com Deus, alimente-se, aqueça-se. Aonde está a sua fé? É isso que Tiago diz. A fé sem obras é morta. Nós não somos salvos por fazermos obras, mas se nós somos salvos, as obras aparecerão nas nossas vidas. Isso é natural. Então que nós possamos ter esse princípio, que a igreja tem que estar envolvida também com ações sociais. Essa é uma marca da igreja primitiva. Versículos 46 e 47, acompanhe comigo. Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Primeiro ponto que nós vemos, e isso nós fazemos, isso eu garanto que nós fazemos. Eles se reuniam continuamente. Só que eles eram todos os dias. Nós nos reunimos aí 2, 3 vezes por semana. Igreja tem que ser uma vida contínua. Irmãos, alguma vez você já ouviu alguém falar assim? Eu sou crente em Jesus, eu tenho a fé em Jesus e eu não preciso de igreja para servir a Deus. Alguma vez você já ouviu falar? Eu sempre costumo dizer que essa é uma mentira, uma das maiores que o diabo já inventou. Não existe ovelha desgarrada do rebanho. Nós não vemos na palavra de Deus nenhum ensinamento para que pessoas vivam as suas vidas cristãs individualmente uma das outras. Deus te ouve quando você ora na sua casa, é claro, não estou dizendo isso. Mas todo aquele que é salvo por Cristo desejará estar juntamente com outros irmãos, frequentemente louvando a Deus em cultos públicos. Essa é uma marca da igreja primitiva. Também nós vemos hoje em dia igrejas que estão acabando até com o culto público. Igrejas que pelo cotidiano e a correria do dia a dia trabalham de uma forma diferente apenas nos lares. Eu não estou falando de células, tá, gente? Células é uma bênção e muita igreja cresce assim. Mas igrejas que de fato não se reúnem mais no templo. Igrejas que se reúnem uma vez por mês no templo e dão apenas prioridade para lares. Isso não é bom. Igreja tem que se reunir na igreja continuamente, louvando a Deus, em comunhão uns com os outros. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Não tem como nós sermos um membro de um corpo amputado. Tem pessoas que querem ser membros de corpos, mas querem viver como um membro amputado. Um membro, quem aqui conhece, tem alguém da área da saúde aqui, enfermeiro? Enfermeiro, poxa vida, o Lincoln é enfermeiro. Se um membro de um corpo de uma pessoa é amputado, o que acontece com esse membro? Ele apodrece, ele morre. Então, como nós muitas vezes queremos fazer parte do corpo de Cristo, mas vivemos de uma forma amputada, vivemos de uma forma separada do restante do corpo, nós morreremos. Os membros têm que estar juntos, unidos no corpo, partindo o pão, caminhando juntos, louvando a Deus, partilhando das dificuldades uns dos outros. Deus não te chamou para viver a sua vida individualmente. Deus não te chamou para viver a sua vida cristã da forma com que você quer. Deus te chamou para que você seja bênção na comunidade aonde você frequenta. Por isso Ele te deu dons. Vocês sabiam disso, que todo mundo aqui tem um dom? Talvez você possa até falar, poxa, então eu não descobri o meu ainda. E quem aqui não descobriu o seu dom? E quiser levantar a mão, levanta, só para eu saber. Temos alguns que falam, poxa, eu ainda não descobri, mas você tem. A Bíblia diz que o Espírito Santo distribuiu dons às pessoas. Não foi o pastor que distribuiu, não foi o pastor que escolheu pessoas para determinado cargo.
Deus, o Espírito Santo, distribuiu dons às pessoas. Para quê? Para que a igreja cresça, se expanda. Precisamos de pessoas para pregar, sim, mas precisamos de pessoas para tocar, precisamos de pessoas no som, precisamos de pessoas lá fora recebendo pessoas, precisamos de pessoas servindo com o café, porque todos nós fazemos parte do mesmo organismo. Vocês sabiam que existe uma grande diferença entre você estar na igreja e você ser igreja? Talvez você viveu a sua vida toda estando na igreja, mas você nunca foi. Ser igreja não é o culto acabou, parece que a pessoa sai correndo para não cumprimentar alguém, talvez, ou porque tem um outro compromisso, está sempre naquela correria, ou às vezes nem se tocou, mas quer ir rápido porque tem outros compromissos. Às vezes acontece, gente. Mas igreja é relacionamento. Igreja é relacionamento. Todos nós juntos. Nós somos corpo, somos família de Deus, e eu não estou falando isso como um clichê gospel. Olha lá, somos família. Nós somos de fato. Sabe por que nós somos famílias? De fato. A Bíblia diz que todos aqueles que creram em Jesus, Deus nos deu o direito de nos tornarmos filhos. Se eu sou filho do mesmo pai, você é o quê, meu? Vocês entenderam que até o irmão que a gente chama não é clichê. É de verdade. Se nós somos filhos do mesmo pai, nós somos irmãos. E irmãos fazem parte da mesma família. Portanto, o céu que eu vou viver é o mesmo que você vai viver. Então nós vamos estar juntos. A unidade do corpo de Cristo. Se envolva na igreja. Seja a igreja. Faça parte daquilo. Coloque os seus dons à disposição do Senhor. Não apenas faça parte da igreja, mas seja igreja. Não apenas se contente em ser membro de uma igreja, seja igreja. Porque Deus te chamou para louvar o nome dEle com a sua vida e com as suas atitudes. Foi para isso que nós fomos chamados. E que nós possamos entender isso. Que nós possamos entender que sem você, nós somos mais fracos. Quando você não vem, uma cadeira fica vazia. Quando você não quer fazer algo, o corpo de Cristo sente. Porque todos nós estamos juntos no mesmo propósito. Todos nós estamos juntos no mesmo propósito, que é louvar o nome de Deus. E juntos nós somos mais fortes. Tem um ditado aí fora que diz que uma andorinha só não faz... Hã? Uma andorinha só não faz verão. Eu não vejo o menor sentido nessa frase. Mas eu não vejo porque uma andorinha, eu não conheço também de andorinha e nem de verão. Mas o que a frase quer dizer é o seguinte: juntos nós podemos ir além. Juntos nós podemos caminhar mais longe. Juntos nós podemos caminhar melhor. Quando um soldado na guerra está ferido, tem um código de ética nos exércitos que diz que quando um companheiro cai ferido, aconteça o que acontecer, você primeiro tem que socorrer ele. Enquanto ele está com vida, você tem que socorrer e caminhar com ele. Sabe o que significa isso? Somos da mesma equipe e eu vou dar a minha vida por você. Portanto, todos nós temos que ter esse pensamento, igreja unida. Igreja não é igreja de criança, igreja não é igreja de jovens, igreja não é igreja de idosos. Igreja é uma só. Eu sempre digo isso. O sábado vem mais os jovens, ok, mas se você quiser vir também, fique à vontade. Igreja é uma só, porque todos nós somos filhos do mesmo Pai. E que nós possamos ter esse propósito. Então, não esteja apenas na igreja, não se contente com isso. Seja igreja. Deus não te chamou apenas para estar, mas para ser. E desempenhar os seus dons para a glória dele. Amém? Vamos orar.